Boa tarde, bom dia, boa noite. Quero deixar uma palavra de Deus para você nesse dia. A palavra de Deus diz que em 1 Coríntios, no capítulo 2, vai falar assim: que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós pelo seu Espírito. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para os que o amam, mas Deus revelou a nós pelo seu Espírito. Geralmente, sempre quando a gente olha esse versículo, principalmente o versículo do capítulo 9, a gente pensa que o Espírito Santo está falando aqui, Paulo, pelo Espírito Santo, está falando aqui de coisas futuras. A gente pensa assim: nossa, nem olhos viram, quando chegar no céu, ver coisas que ninguém viu. Mas se você for olhar no versículo seguinte, Paulo está falando assim: mas Deus, ele revelou a nós pelo seu Espírito. Deus, ele esconde algumas coisas das pessoas. Deus, ele não mostra tudo para todo mundo. Por quê? Porque ele precisa mostrar para alguns que são mais íntimos. Jesus, quando ele estava sem os discípulos por perto, ou ali apenas com a multidão dos discípulos, ele falava por parábolas. Mas quando chegavam os discípulos perto dele, ele dava aos discípulos conhecer os mistérios do reino de Deus. Por quê? Porque os discípulos estavam íntimos, os discípulos estavam perto. Então quero te dizer que Deus preparou revelações específicas para a sua vida, revelações que ele não tem dado a ninguém, e ele quer dar para você. Imagina, se eu sou crente há tanto tempo e eu não recebo muita revelação de Deus. Existe uma chave que quando você libera ela, você começa a receber revelação de Deus. E essa chave é a oração em outras línguas. Por que, Jeanson, a oração em outras línguas? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, versículo 2, vai falar bem assim: quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, e em espírito ele está falando de mistérios. Quem fala em outras línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala de mistério. O que é um mistério? É o que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não subiu ao seu coração. E é o que Deus preparou para você. Amém? Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. E ele tem mais que uma sabedoria humana para te dar. Ele tem mais que a sabedoria dos homens para te dar. Ele tem a sabedoria do próprio Deus para te ajudar nessa situação. Então libera o Espírito Santo. Decida falar os mistérios de Deus. Eu não entendo, eu não estou entendendo, mas depois me será revelado. Quando eu abrir essa palavra, quando eu abrir essa Bíblia, os mistérios vão fluir. O entendimento revelado da palavra de Deus vai fluir. A vida de Deus vai fluir de dentro de mim. Eu vou conseguir entender coisas que eu não entendia antes. Vou conseguir ouvir coisas que eu não ouvia antes. Coisas que eu não tinha subido, nunca tinha imaginado, vão me ser reveladas. Por quê? Porque eu falei elas orando em línguas. Eu falei esses mistérios. E tudo que o Espírito Santo ora por mim será respondido. Eu vou repetir. Tudo que o Espírito Santo ora para você através da oração em línguas será respondido. Por isso que você precisa investir nessa linguagem. Porque é o próprio Deus orando ao próprio Deus por você e o próprio Deus respondendo a oração. E o resultado dessa oração vai ser uma vida que vive os mistérios de Deus, que conhece os mistérios de Deus, uma mente que é tomada pelos mistérios de Deus. Um dos maiores benefícios que eu percebi na oração em línguas para mim foi que quando eu comecei a gastar tempo orando em línguas, a minha mente começou a ser cheia do Espírito Santo. A minha mente começou a pensar nos mistérios de Deus. E o Espírito Santo pôde interferir na minha vida de várias maneiras. Amém? Quero deixar essa palavra para você e te incentivar a falar os mistérios de Deus, porque Ele tem segredos preparados para você. Deus te abençoe.